Clássico Sansão é o clássico que mostra que não é sempre que clássico é clássico e vice-versa, né? Porque senão vira São Sam. Enfim, Meu Deus. o Santos, o São Paulo a gente viu no 4-2-3-1, mas está claro que quando tem a bola não é assim que joga. O São Paulo vai ter a bola. Porque o São Paulo vai jogar diante da sua torcida, deve ter perto de 35, talvez 40 mil torcedores no Morumbi. Então você vai ter o Eric aberto na direita para dar amplitude pela direita, e quem dá amplitude pela esquerda é o Wellington. Até eu falo isso faz bastante tempo, mas o Carpini falou exatamente assim no Boleiragem outro dia no Sport TV, que reforça isso. Pablo Maia e Alisson, nesse caso, o Pablo Maia vai pegar o Casares, sendo o Casares aqui atrás, e o São Paulo faz saída de 3 com o Moreira, com o Arboleda e com o Diego, para ter Pablo Maia e Alisson aqui na frente. Como é que o Santos joga? O Santos é muito pragmático. O Santos não é um Santos super envolvente como em outros momentos. Então ele vai ter, para marcar esses 5, vai ter uma linha de 4. Aderlan, os 2 zagueiros, com o Gil. Acho que Felipe Jonathan. Aí você percebe que falta um cara aqui, né? Porque ficaram 5 na última linha do São Paulo para 4 do Santos. Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que o ponta-direita, que é, teoricamente, o Otero, vai ter que trabalhar muito taticamente para vir buscar o Wellington, para não fazer 2 contra 1 em cima do Aderlan. Porque senão o São Paulo ganha o jogo aqui. Começa a ganhar o jogo aqui. Mas a linha de defensiva do Santos, ela é muito pragmática, como eu disse. Então você tem Pituca, João Schmidt, Guilherme nas costas do Eric, e aqui o William do Bigode com os 3 zagueiros. Onde é que está o escape do Santos? Bom, muita marcação forte, porque o que se vai ver são 2 linhas muito juntas nesse espaço de campo que vai ter 15 metros. Aqui pode aproveitar que vai ter no máximo 15 metros. E o escape do Santos está aqui. É o Guilherme. O Guilherme vai jogar em cima do Moreira. Claro que o Moreira está jogando muito bem, tanto defensivamente quanto quando sobe. E se você tiver só o William com 3 zagueiros, porque o Casares vem aqui com o Pablo Maia, vai ter espaço para o Moreira subir também. E às vezes você pode até fazer quase 6 contra os 4 da defesa. Mas o escape do Santos está aqui no Guilherme. Aqui que o Santos pode ganhar o jogo, mas ele tem que cuidar essa dobra que o Carpini vai fazer. Wellington e Galopo em cima do Aderlan. Dito isso, quero saber o placar, para você que está assistindo a gente aí. Já mandaram aqui um 3-1 para o São Paulo, Souza Dani. Vamos fazer um bolão aqui de primeira valendo a camisa que o PVC estava usando ontem, André, né? Dito isso, 0-0 amarrado. Ai, não, Hernan, você vem com esse 0-0 todo dia. Não, é que o PVC se esforça tanto para falar das variações e tudo. Dito isso, um 0-0 amarrado, modorrento, com chuva, horroroso. Brincadeira. Eu acho que assim, tem tudo para ser um jogo aberto. Acho que são 2 treinadores jovens. Eu gosto muito. Eu não gosto desse rótulo que se colocou, e eu acho que o Carille tem tirado isso, e principalmente no Santos, né? Eu tenho conversado muito com o Carille, e principalmente nessa volta do Carille, ele bate muito nessa tecla, né? O Santos, o DNA ofensivo, e o Carille é o cara que joga por uma bola. O 1-0, as goleadas do Carille por 1-0. Eu acho que o Carille é o técnico perfeito na hora certa hoje para o Santos, no momento certo. Então, eu vejo que o Carille está fazendo do Santos o que o Santos precisa nesse momento. E o Carille é um técnico que montou esse elenco com jogadores experientes para exatamente dar ao Santos aquilo que o Santos precisa hoje nessa reconstrução. O Santos joga de uma maneira inteligente. Acho que o adversário, né, o São Paulo hoje no caso, é um time que vai para cima, vai amassar, vai ser um duelo muito interessante. Acho que vai ser um duelo de muitos gols. Eu colocaria ali facilmente um
3-3, 2-2. Eu acho que vai ser empate o clássico hoje. Empate com muitos gols. Vou colocar um 3-3 hoje. 3-3. Boa. PVC, seu placar. 1-1. Agora, só um detalhe, depois o Eder contou um pouco mais isso aqui. É divertido esse jogo de hoje, porque o Carille é o técnico ideal no Santos de hoje, porque o Carpini não foi. Né? Porque o Carille só é o técnico do Santos porque o Carpini não estava lá. O Carpini não aceitou. Mas o PVC, eu não sei se você já ouviu esse papo de bastidor, PVC, mas eu sempre escutei que o plano A do Marcelo Teixeira sempre foi o Carille. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas o ponto é assim, alguém pode dizer isso, mas havia uma negociação que estava pelo sim do Carpini. E o Carpini disse não. Né? E o Carpini disse não por toda aquela confusão de gente que nem está mais lá, né? Ah, porque o Elano vai ter uma participação X, Y, Z, o Elano nem no Santos está. Então, a confusão foi tão gigante que depois daquilo, talvez tenha até ajudado o Santos a definir os cargos da maneira correta, para dizer quem manda em quê, e o Alexandre Galo é o diretor executivo, mas quem manda de fato é o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira trabalha em conjunto com o Galo, é meio assim, né? Galo vai lá e resolve isso. Mas quem dá a diretriz é o Marcelo Teixeira. Mas o Carpini bateu na trave. O Santos esperava o sim do Carpini e a resposta foi não. Então, na sequência, por causa disso, se o Carpini tivesse dito sim, teoricamente, continuaria uma dificuldade de liberação do Carille, que inclusive existiu, né? A questão da multa do clube do Japão, que ficou chateado, e o Carille entende que não tinha compromisso nenhum contratual no Japão, por isso ele veio para o Santos e faz um trabalho até aqui perfeito. O Carille faz questão de dizer isso mesmo que o Hernan falou. Ele não é um técnico, ele foge do rótulo de defensivista. Ele quer montar times internos. Acontece que hoje o Santos tem elenco para jogar um futebol pragmático, não defensivo, forte na marcação para escapar com rapidez para o ataque, e tem tido grandes resultados por isso. A linha do tempo, e até a gente pode até estender o convite para o Marcelo Teixeira participar aqui do De Primeira para tirar essa dúvida, porque a linha do tempo que eu tenho é Marcelo Teixeira quer Fábio Carille tem uma multa e um contrato no Japão. Opa, mas o Carpini também é ótimo, jovem, tem aqui boas ideias e tal, tá se destacando. Mais fácil, tá aqui. Pô, tá pelo sim dele. Não deu. Vamos para estaca zero? Não, vamos lá no plano A, que é o Carille, que é o que o Marcelo Teixeira quer. Então vamos nele. Tá aqui, plano A de sempre. Foi isso. Mas se ele tivesse dito sim... Não, mas se tivesse dito sim naquela manhã de terça-feira, acho, era o Carpini. Aquela manhã chuvosa de terça-feira. Era o Carpini. Se o Carpini dissesse sim, mesmo querendo o Carille, era o Carpini. Então, isso é muito curioso como o destino levou para uma solução que, neste momento, deixa as duas torcidas felizes. Fato. Muita gente aqui apostando no São Paulo, no nosso chat, hein? Ariovaldo Júnior 2-0, Romildo Araújo 4-1, Marcos Vinícius Alves, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, 1-0. Eu vou muretar também. Hernan foi de 3-3, PVC 1-1, eu vou de 2-2 e deixar esta bomba para Éder. Aí é brincadeira, hein? Porque eu vim pro programa já sabendo que ia ter que dar palpite. Falei, meu palpite é empate, vai ser 2-2 ou 1-1. Já escolheram os dois placares, vai sobrar para mim decidir a parada, né? Eu acho que... Pode ir 0-0 ou 4-4. Não, eu acho que... ou eu acredito que num empate hoje também. Mas eu vou colocar 1-0 São Paulo. Eu acho que dentro do que o PVC falou, tem uma coisa ali que pode ser também a chave do jogo para os dois lados, que é o Moreira, que está jogando muito bem, mas o São Paulo está acostumado e vai fazer isso muito provavelmente, de fazer a linha de 3, a saída de 3 com o Moreira pela direita, só que o Moreira é mais ofensivo do que o Rafinha. O Moreira chega mais ao fundo do que o Rafinha. O Rafinha já está acostumado com essa função tática de um terceiro zagueiro. E se o Moreira sair demais no mesmo momento que o Wellington esteja lá já espetado, isso pode abrir um corredor maior ainda para o Guilherme, e aí vai deixar o Guilherme no mano a mano com o Arboleda,
sendo que vai ter o William Bigode ou o Furk ali para ser marcado pelo Diego Costa. Então, acho que esse movimento do Moreira, se for um pouco mais ofensivo do que o São Paulo está acostumado, isso pode acabar arrumando um espaço maior para o Santos. Então, esse lado também vai ser uma chave para o jogo. Dito isso, 0-0 Modorrento. Não, brincadeira. Dito isso, 1-0 São Paulo. Boa, Éder. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. A gente se despede do Éder e coloca na nossa conversa Alexandre Araújo, porque tem clássico também no Rio, Fluminense e Vasco, 9h30, horário de Brasília, no Maracanã. O Fluminense está invicto e lidera a Taça Guanabara com 17 pontos em 21 disputados, enquanto o Vasco é o quarto com 12 pontos. Alexandre, bom dia para você. Já pode entrar dando os desfalques. Vamos começar com o Fluminense primeiro? Temos a arte do campinho e aí você já pode dar desfalques e escalações, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, PVC, Hernan, Domi. Assim, é um clássico carioca hoje, né? E o Flu, provavelmente, com essa escalação que a gente está vendo aí, não conta com o Samuel Xavier, foi destaque de última hora contra o Sampaio Corrêa, sentiu dores no joelho, mas é uma escalação aí que a torcida do Fluminense conhece bem, né? Terminou mais ou menos ano passado com um desenho parecido. Por enquanto, essa zaga com Felipe Melo e Thiago Santos, né? Thiago Santos recuado após ali a venda do Nino, mas ali do meio para frente é um time que a torcida conhece bem e que deu muito certo ano passado, né? Então, essa é a provável escalação que o Diniz pode mandar hoje. Terceiro jogo, desde que o time profissional, o time principal voltou, teve férias prolongadas, né, depois da disputa do Mundial, então desde que voltou o terceiro jogo aí que o Fernando Diniz deve mandar força máxima. Boa, Alexandre. E agora a gente pode passar para o campinho do Vasco, falando também da escalação e dos desfalques. No Vasco fica essa expectativa pelo Verratti, né, que tá relacionada, tem essa chance de ser titular. O Ramon Dias poupou contra o Audax, um jogo que foi em Manaus, uma vitória de 1-0, que depois a comissão técnica admitiu que achou até pouco, que a vitória, né, elogiou a vitória, mas achou que poderia ter sido por um placar mais elástico, e agora a volta aí do time que hoje é a força máxima no Vasco, né, tem o Paê aí no meio, e o Verratti, que é a grande expectativa, porque depois do clássico contra o Flamengo, a comissão admitiu que ele estava jogando com uma fissura na costela, ele estava sentindo um incômodo, por isso que o rendimento vinha sendo um pouco abaixo, ficou fora e agora hoje está relacionado. Vamos ver se começa aí fazendo dupla com o David, que foi o autor do gol da vitória contra o Audax. PVC, nesse campinho versus campinho, vai lá. Sim. Não, o campinho versus termina a pergunta. Campinho versus campinho, o Fluminense é melhor. Mas era melhor no ano passado, no jogo do Newton Santos, que o Vasco meteu 4-2, né? No ano passado, foram 6 jogos Vasco e Fluminense, considerando um amistoso. E foram 4 vitórias do Vasco, um empate e uma vitória do Fluminense. Embora a gente pense que o Fluminense no Maracanã não está perdendo para o Vasco. Né? No ano passado, inclusive, no Maracanã, houve uma vitória do Fluminense e um empate. Os 2 jogos do Maracanã foram uma vitória do Fluminense e um empate. Os fora do Maracanã, o Vasco venceu. Mas, apesar disso, se você olhar para o time, o Fluminense é mais forte. O Fluminense perdeu para o Vasco aquele 4-2 no segundo turno do Campeonato Estadual, às vésperas da semifinal da Libertadores, nos confrontos contra o Internacional. 29 de setembro, no Newton Santos, o 4-2 foi um dos jogos mais espetaculares do Vasco, que ajudaram muito a tirar o Vasco da zona de rebaixamento, a salvar o Vasco do rebaixamento no ano passado. Acho um jogo igual, mas acho o Fluminense um pouco melhor, tecnicamente melhor, e com as experiências que o Diniz pode fazer também, né? Perdendo o jogo, hoje em dia ele está tirando os 2 zagueiros, que já não são zagueiros, Thiago Santos e Felipe Melo, e puxando os 2 volantes, André e Martinelli, para a zaga. Alexandre, PVC, e um até grupo aproveitando até aproveitando um pouquinho do que o PVC falou sobre opções, né? Isso realmente pode pesar. O Diniz tem opções no banco e a gente, durante a comissão do Vasco, né, durante esse Carioca, tem batido um pouco nessa tecla de elenco curto na pedida por reforços. Então, assim, isso realmente hoje pode fazer a diferença a favor do Fluminense, porque de fato tem opções
melhores ou até mais opções do que o Ramon Dias do Vasco. O Alexandrinho, o grupo de torcedores do Fluminense espalhou nessa madrugada cartazes e faixas provocando o rival pelo Rio de Janeiro, né? Perto da sede do Vasco na Lagoa e no portão de entrada do time no Maracanã. Queria que você contasse um pouquinho, porque temos as imagens também. Olha lá. Isso tem sido uma prática aqui no Rio, né? Antes dos clássicos, as provocações nos arredores do estádio, ou então perto da sede. Essa foto que o pessoal está vendo acima à direita, na sede náutica do Vasco, que fica na Lagoa, na Zona Sul. O restante ali nos arredores do Maracanã, onde acontece o jogo, né, de logo mais. Então, assim, há algumas provocações em relação aos rebaixamentos do Vasco, né? Ali na sede náutica também teve uma fumaça preta, uma espécie de velório ali para o Vasco. Então, esses cartazes e provocações, essas imagens aí provocativas foram espalhadas. Isso tem sido até um costume aqui no Rio, acontece essas brincadeiras, né, antes dos jogos e em locais apropriados, né? Que fique assim, né, nessa brincadeira, na provocação, que isso não ultrapasse o limite da violência ou tudo mais, mas isso aí tem sido uma prática. Exatamente, né? Eu estava olhando as imagens, não tem nada de homofóbico, racista ou preconceituoso, e aí fica uma provocação divertida, né, PVC? Não, provocação sempre vale. Agora, eu não gosto desse negócio de RIP, Rest in Peace. Não gosto muito disso, mas é do jogo. Não é esse o problema. É o que o Alexandre falou. Se não tem violência, não tem problema. Tem uma discussão muito forte quando o jogo no Maracanã, por causa do lado direito do Maracanã, que ainda não foi superada, né? É muito doido isso acontecer. Tem duas questões que estão envolvendo muito a rivalidade do Fluminense com o Vasco, que não é a maior rivalidade do Rio de Janeiro, né? As maiores rivalidades sempre foram Vasco e Flamengo. No passado, Flamengo e Botafogo. O rubro-negro dos anos 60 não aguentava jogar contra o Botafogo. Tinha história do Manga, que na segunda-feira de semana de Flamengo e Botafogo dizia que ia fazer a feira por conta, porque sabia que ia ganhar do Flamengo. E hoje em dia a torcida do Flamengo brinca com o Chororô, cantou Mamãe Eu Quero depois da vitória da semana passada, no Clássico. Mas a história do Maracanã tem mexido muito com o Vasco e Fluminense pela tentativa do Vasco estar no processo licitatório e pelo fato do lado direito do Maracanã. Historicamente, a torcida do Vasco usava o lado direito do Maracanã. Maracanã, para quem não entende o Maracanã, tem uma tribuna de imprensa no meio. A torcida do Flamengo sempre ficou à esquerda do Maracanã e a do Vasco sempre à direita do Maracanã. A do Fluminense sempre à esquerda do Maracanã, menos contra o Flamengo. E a do Botafogo sempre à direita do Maracanã, menos contra o Vasco. Era assim a divisão. E no meio, do lado oposto, nos anos 50, terra de ninguém, torcidas misturadas, como tem sido voltado a tentar fazer. O Vasco tinha o direito de usar o lado direito do Maracanã, porque é o lado da sombra e porque foi o primeiro campeão da era Maracanã, em 1950. Por isso que o Vasco foi para lá. E quando houve o processo de licitação, com o Odebrecht fazendo o contrato com o Flamengo e o Fluminense, e depois com o Flamengo e o Fluminense tendo a concessão provisória, o Flamengo foi para o lado esquerdo, o Fluminense para o lado direito, com a ideia de decorar a parte interna do estádio, não a arquibancada, com a loja do clube, com as cores do clube, e fazia sentido do ponto de vista de que a administração ia ser dos dois clubes, ou como é até hoje, é dos dois clubes. Acontece que o Vasco nunca digeriu ficar fora do seu lado, entre aspas, de direito. E toda vez que o Clássico vai ao Maracanã, tem alguma coisa que começa a se mexer por causa dessa discussão. Claro que a discussão de vencer o Clássico tem muito mais importância, mas hoje o Fluminense é mais forte. O Fluminense, nesse momento, é mais forte do que o Vasco, ainda que o Vasco tenha demonstrado o equilíbrio com o 4-2 do Engenhão em setembro do ano passado. Falei bobagem, Alexandre? Dito isso... Não, é isso, é uma discussão que não... E assim, vale lembrar até, PVC, nessa questão do lado direito, que em 2018 teve até aquele clássico entre Vasco e Fluminense, que a torcida foi um clássico quase que de torcida única, apesar de aqui
no Rio não ter, porque só foi vendido o ingresso para o lado da torcida do Vasco, ficou uma polêmica até se ia poder entrar, a torcida do Vasco entrou já com o jogo rolando, foi até um jogo que rendeu alguns memes, né, depois, e era isso, assim, momentos antes, estava uma concentração ali do lado direito, né, que seria, porque o Vasco venceu a semifinal anterior, vendeu o ingresso, o Fluminense não quis, embargou, então até assim, chegou na justiça, e essa questão do lado direito, de fato, até hoje não é uma página virada para a torcida do Vasco, então isso também é um molho aí, é um ingrediente nessa rivalidade que cresceu um pouco mais até fora de campo, né, por conta também dessa questão. Boa. Vamos passar então rapidamente os placares? PVC, começando por você. 2-1 Fluminense. André Hernan. Ih, tá mudo. Alexandre, vai votando enquanto isso. Pode ir. Olha, eu concordo com o PVC que hoje o Fluminense é mais forte, mas acho que até diante do que o Vasco conseguiu apresentar contra o Flamengo, eu vou apostar no empate, acho que é 1-1. Boa. E aí, Hernan? Acho que o Vasco hoje consegue dar esse passo que o Ramon Dias tem buscado nesse início de temporada. O ano passado terminou muito bem no sentido assim de a permanência da Série A foi um marco assim do trabalho. Acho que o mercado da bola do Vasco poderia ser melhor. Acho que é um trabalho, é um processo. Acho que até o próprio sentimento, e é assim o sentimento da comissão técnica, do próprio Emiliano também, de que o mercado poderia ser melhor, as contratações poderiam ser melhores. Mas eu acho que o Vasco hoje tem tudo para ter uma redenção. Eu acredito um 2-1 no Vasco. 2-1 Vasco, boa. Nossa, eu falei, anotei de vocês e não pensei. Eu vou de 2-2. Muretei. E vocês, chat, manda aqui pra gente e não esquece de deixar o like, hein? Alexandre Araújo, muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando aí que hoje o jogo é importante também, porque na Taça Guanabara passam os 4 primeiros, o Fluminense vem aí liderando bem, e o Vasco está nessa beiradinha ali do G4, então um resultado negativo pode complicar algumas pretensões, então o jogo também ganha esse ingrediente aí para hoje. Agradeço aí ao pessoal, boa tarde. Valeu. Hoje tem um outro jogo importante, que é Volta Redonda e Botafogo, às 7 da noite, porque hoje quem está fora é o Botafogo. Pelo segundo ano seguido, o Botafogo, nesse momento, estaria eliminado das semifinais do Campeonato Estadual. E o Botafogo não é campeão desde 2018, o Vasco não é campeão desde 2016. O estadual não é prioridade, mas ganhar título faz bem para a autoestima, como mostra o crescimento do Fluminense, a partir do título carioca de 2022. E o Botafogo tá precisando de uma moral, né? Não ir bem no Campeonato Carioca não ajuda nesse projeto.